Oiê, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou gravando essa videoaula para dar uma retomada nos nossos assuntos, nos nossos conteúdos antes do recesso escolar, tá? Nós vimos, antes do recesso escolar, né, estudamos números naturais e múltiplos, tá? Então, estudamos lá quais são os números naturais. Os números naturais, né, o conjunto dos números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de forma infinita, ou seja, não tem fim, o conjunto dos números naturais. Vimos também os múltiplos de um número qualquer. Como que eu faço para achar, por exemplo, os múltiplos de 3? Bom, para achar os múltiplos de 3, nós começamos a fazer como? Multiplicar. Então, eu pego 3 e vou multiplicando pelos números naturais. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. E assim por diante, também infinito. Da mesma forma que os números inteiros são da mesma forma que os números naturais são infinitos, os múltiplos de um número qualquer também são infinitos. Os números naturais são todos os números positivos, não negativos. Então, todos os números inteiros não negativos são números naturais. Tá? E os múltiplos de um número eu faço, o produto da multiplicação, ok? Bom, o objetivo desse vídeo é para retomarmos alguns assuntos e vocês fazerem os exercícios da apostila, a atividade 1, 2 e 3, tá? Então eu vou colocar aqui alguns exemplos para que vocês consigam resolver os exercícios da apostila. Lembrando que nós já trabalhamos bastante esses assuntos em sala, mas vocês resolveram os exercícios do livro didático. Ficou faltando resolver os exercícios da apostila. Por isso, vamos retomar para vocês conseguirem fazer lá as atividades 1, 2 e 3 da apostila. Diagrama, tá? Então, nesse diagrama, vocês vão preencher. A apostila de vocês está bem pequeno, tá? Bem pequeno esse diagrama, né? Esse mapa mental, ele está bem pequeno. Então, vocês têm que realizar ele no caderno. Então, vocês vão pegar uma folha inteira do caderno, tá? É para fazer no caderno, não precisa destacar a folha nem nada. Então, façam um caderno de matemática. E vocês vão fazendo, porque não cabe na apostila, porque na apostila tá pequeno. Depois, eu vou até colocar uma foto, tá? Vou colocar uma foto para vocês verem como que tá pequeno na apostilinha de vocês, tá? Então, múltiplos de um número natural. Bom, primeiro deixa eu definir o que é um mapa mental. O mapa mental, ele permite que você organize ideias de forma simples e lógica para facilitar a retomada do assunto. Então, aqui vocês têm que usar e abusar das canetas coloridas, de forma que você bata o olho e você identifique várias informações sobre o seu centro, tá? Sobre o centro aqui. Então, vamos começar a falar sobre sobre os múltiplos de um número natural. Bom, o que eu posso falar sobre múltiplos de um número natural? Eu posso dizer que é o resultado de uma multiplicação. Então, múltiplos de um número natural é o resultado de uma multiplicação. Então, eu escrevo aqui, ó. Resultado de uma multiplicação. Resultado de uma multiplicação.
Também o que eu mais posso escrever? Eu posso colocar que os múltiplos de um número natural são o quê? Infinitos. Então, vamos escrever os múltiplos de um número natural são infinitos, certo? Podemos escrever também que o conjunto dos números naturais também é infinito, tá? Então, vamos colocar o conjunto dos números naturais são infinitos. O que mais nós podemos falar? Podemos falar que os múltiplos de um número natural é o produto desse número, é o produto desse número por um número qualquer. Também nós podemos falar que os múltiplos podem ser representados na forma de conjunto. Então, os múltiplos de um número, eles podem ser representados na forma de conjunto. Então, se eu falar os múltiplos de 3, quais são? 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante de forma infinita, certo? Desculpa, não precisa pôr isso aqui. Se eu colocar só assim, múltiplos de 3, isso aqui não está representando um conjunto, tá? Sem chaves, tá? Isso aqui não tem. Então, não representa o conjunto, só representa os múltiplos de 3. Se eu fizer assim, ó, múltiplos de 3 e abrir as chaves, ou chavetas, né? Porque isso aqui nós chamamos de chaves, ou chaveta. Então, 0, 3, 6, 9, 12. Isso aqui sim já é um conjunto, porque eu abria as chaves e fechei as chaves. Tá? Então, isso aqui é um conjunto, uma representação de um conjunto numérico. Beleza? Também, com o assunto aos múltiplos, a gente também pode colocar aqui os conjuntos dos números naturais. Quais são os conjuntos? Qual é o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, de forma infinita. Esse é o conjunto dos números naturais. Abri a chave e fechei a chave, identificando ele como um conjunto. Beleza? No caderno de vocês, com certeza vocês vão verificar muito mais coisas, definições que vocês podem pôr, tá? Lá no exercício da apostila de vocês, o qual vocês vão fazer no caderno, né? Porque na apostila não vai ter espaço suficiente, tá? Depois vocês deem uma olhada. Podemos fazer também, aqui, olha, múltiplos de 4. Vamos fazer, ó, múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4, né? Os múltiplos de 4 vai ser o quê? 4 multiplicado por um número natural, né? Então, 4 vezes o primeiro número natural, quem é? O 0. Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20.
de forma infinita, porque eu poderia continuar achando outros múltiplos de 4 aqui, sempre multiplicando pelo número, por um número natural, beleza? Bom, feito isso, tirei um print da apostila de vocês, da página 21, para mostrar para vocês que o mapa mental de fato é pequeno, então vocês têm que fazer ele no caderno. Bom, feito isso, nós vamos agora fazer um exemplo do exercício 2 da apostila. O exercício 2 da apostila de vocês, ele está bem parecido com esse, só que muda os números, certo? Então, vou ler para vocês. Um painel luminoso de uma loja foi construído sobre uma placa semelhante ao quadro abaixo, que é esse quadro aqui, de modo que cada um dos quadrinhos foi marcado com um número para identificar a lâmpada no painel. Assim, o painel foi programado para que as luzes que ocupavam as posições dos múltiplos de 4, ficassem acesas permanentemente. Então, a posição dos números múltiplos de 4, permanentemente, as luzes ficariam acesas. E ao mesmo tempo em que as luzes na posição dos múltiplos de 6 piscassem. Então, os múltiplos de 4 ficariam acesas, as lâmpadas, permanentemente, e os múltiplos de 6 ia piscar. Ao ligar o painel, as luzes acenderam, porém não como esperado. Por que não foi como esperado? Vamos descobrir. Primeiro, vamos verificar aqui quais são os múltiplos de 4. Tá? Vamos começar a multiplicar pelos números naturais, que começar pelo número 1. Começando pelo número 1. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. De forma infinita. Depois, vamos ver os múltiplos de 6. Tá? Quais são os múltiplos de 6? Também vamos começar a multiplicação pelos números naturais, o número 1, como sendo o primeiro número natural. Então, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36 e assim por diante, não tem fim. Então, vamos começar a verificar as possibilidades, né? Então, todos os múltiplos de 4, eu vou circular os múltiplos de 4, porque os múltiplos de 4, elas são luzes que vão ficar permanentemente acesas. Então, os múltiplos de 4, quem são? O 4, o 8, o 12, o 16, o 20 e o 24, certo? Agora, os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6, eu vou colocar apenas um traço, porque são luzes que vão piscar. Então, os que vão piscar é o número 6, o 12, e a gente tem uns problemas aqui, ó. Ao mesmo tempo, o 12, ele tem que piscar e ele tem que ficar permanentemente aceso. Isso é possível? Né? Depois, o 18, 24. Então, ó, temos dois números, o número 12 e o número 24, que ao mesmo tempo ele é múltiplo de 4 e também ele é múltiplo de 6.
Tá? Então, o 12 é múltiplo de 4 e múltiplo de 6 ao mesmo tempo. Então, ele não atende a essa programação. Tá? Ele não vai funcionar como esperado, porque se ele ficar aceso, ele não vai poder piscar. E se ele piscar, ele não vai poder permanecer permanentemente aceso, tanto 12 quanto 24. Então, vocês têm aqui a primeira pergunta, né? Vamos começar pela primeira pergunta. A primeira é essa aqui, ó. Por que o painel não tem uma lâmpada identificada com o número 1? Percebam que ele começa aqui com o número 2, tá? Por que não tem identificada, não começa pelo número 1 aqui? Ele não começa com o número 1 porque o número 1, tá? Não é múltiplo de nenhum número. Nenhum número. Ou seja, não atende a nenhum comando. A nenhum comando. Certo? A2. Como poderia ser uma programação do painel para que funcionasse conforme planejado? Bom, vimos aqui que os múltiplos de 4 e múltiplos de 6 não tem como eu conseguir que o painel funcione conforme esperado, sendo os múltiplos de 4 ficassem permanentemente acesa e os múltiplos de 6 piscassem. Por que não pode ser? Não pode ser porque ao mesmo tempo que eu tenho, por exemplo, o número 12, que ao mesmo tempo ele é múltiplo de 4, ele é múltiplo de 6. Tenho o 24, que ao mesmo tempo ele é múltiplo de 4 e também é múltiplo de 6. Entre outros números aqui, que se eu continuar fazendo, eu vou verificar que tem mais números que vão bater, tá? Que ao mesmo tempo é múltiplo de um e múltiplo de outro. Eu peguei como exemplo dois números que eles não têm múltiplos em comum, tá? Então, quais são esses números? Eu coloquei os múltiplos de 45 e os múltiplos de 60, tá? Mesma coisa, eu vou começar a multiplicar pelo número 1, tá? Então, 45 vezes 1 dá 45. 45 vezes 2, 90. 45 vezes 3, 135. 45 vezes 4 dá 180. 45 vezes 5 dá 125. 45 vezes 6 dá 170. E assim por diante de forma infinita. Vamos verificar agora os múltiplos de 60. Começando também pelo primeiro número natural, 1. 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, 120. 60 vezes 3, 180. 60 vezes 4, 240. 60 vezes 5, 300. 60 vezes 6, 360, de forma infinita, tá? Aí o que nós podemos definir aqui? É claro que aqui o que vai acontecer? Temos que colocar muito mais números do que aqui, ó. Se eu começar com o número 2, eu vou ter que fazer pelo menos até um 360, tá? Para verificar se repete, tá? Então vamos ver, ó, 45 eu tenho como múltiplo de 45. Aqui, nos múltiplos de 60 não tem. No múltiplo de 45 eu tenho 90. Aqui já não tenho 90 nos múltiplos de 60. Nos de 45 eu tenho 35, que não repete. 180 eu tenho aqui. Aqui eu tenho 180, ó. Aqui já não posso, ó. Tenho 180. Então, ele já não pode ser. Então, vamos para um outro número. Vamos pegar, então,
para vermos, vamos pegar os múltiplos de 32. Tá, vamos ver se bate. Então, múltiplos de 32. Múltiplos de 32. 3 vezes 1, 32 vezes 1, 32. 32 vezes 2, 64. 32 vezes 3, 96. 32 vezes 4, 128. 32 vezes 5, 160. 32 vezes 6, 192. Vamos ver agora. Olha, aqui se repete algum, nessa parte aqui de cima, 128, 300. Esse aqui daria tanto o 60 quanto o 32. Então, se eu pegasse todos os múltiplos, se eu falasse assim, os múltiplos de 60, as luzes ficam acesas. Acesas. Deixa eu trocar a cor da caneta. Acesas. E os múltiplos de 32 ficam com as luzes piscando. Isso seria possível, porque eles não se repetem, eu não tenho múltiplos em comum. Certo? Eu não tenho múltiplos em comum. E também eu poderia ter 45 e 32. 45 não tem como múltiplo de 32. Aqui também não, aqui também não, aqui também não, também não, também não. Então, percebam que eu também posso fazer, os múltiplos, posso colocar aqui, múltiplos de 45 acesas. Múltiplos de 32 piscam. Acesas permanentemente. Permanentemente. E múltiplos de 32 piscando. Certo? Então, esse aqui, esses dois exemplos são da atividade 1 da apostila, tá? Bom, dando continuidade, um exemplo da apostila. Bom, peguei como exemplo da apostila a atividade 3. A atividade 3, como exemplo, fala assim, seguindo a sequência. Então, a sequência, vocês viram que a sequência, ela pode ser dos múltiplos, tá, de um número. Por exemplo, a sequência dos múltiplos de 2 é qual? 2, 4, 6, 8 e assim por diante, tá? De forma infinita, essa é a sequência. Mas essas figuras também eu consigo saber fazer uma sequência, tá? Que quer dizer o quê? Para organizar uma sequência é possível utilizar os múltiplos. Observe as figuras abaixo. Então, vocês têm aqui o trapézio, pentágono, círculo e triângulo. Logo depois começa. Depois do triângulo tem quem? Seta. Aí depois recomeça. Percebam que aqui você tem. Que aqui vocês têm o trapézio, o pentágono, o círculo, o triângulo e a seta. Logo depois começa novamente, trapézio, pentágono, círculo, triângulo, seta. Depois começa de novo, trapézio e pentágono. Então, voltando. O primeiro da sequência, o trapézio. Depois o pentágono. Terceiro da sequência é o círculo. O próximo é o triângulo. E o último é a seta. Logo depois começa a repetir. Vem o trapézio, o pentágono, o círculo e o triângulo. E a seta. Logo depois começa novamente a repetir o trapézio, o pentágono. Então percebam que existe uma sequência
das figuras. Eu sei quem é a próxima figura? Aqui, ó. Sei quem é a próxima? Sei, eu consigo saber. É só eu olhar. Depois do pentágono, quem é o próximo que vem? O círculo. Então, o próximo aqui que eu sei quem é. A próxima figura aqui seria o círculo, certo? Então, vamos responder as perguntas. Considerando a ordem das figuras, podemos afirmar que formam uma sequência? Por quê? Quais seriam as próximas figuras? Então, podemos considerar que formam uma sequência? Sim. Formam uma sequência. Sim, formam uma sequência. Por que formam uma sequência? Porque ela se repete a cada 5 figuras. Ou seja, você tem quem? Trapézio, depois o pentágono, depois do pentágono você tem o círculo, depois do círculo tem o triângulo e logo depois tem a seta. Então, sim, eu posso dizer que tem sim uma sequência, que forma uma sequência, tá, de figuras. Agora vamos fazer o exercício B. O exercício B, ele pergunta assim: qual a figura ocupa as posições dos múltiplos de 5? Bom, vamos começar pela primeira posição. A primeira posição é o trapézio. A segunda posição é o pentágono. A terceira posição é o círculo. A quarta posição é o triângulo. A quinta posição é a seta. Então, aqui nós temos o quê? Com relação à posição. Então, aqui iniciaremos na posição 1. E os múltiplos de 5 sempre será a seta, certo? Porque trapézio, posição 1, pentágono, posição 2, círculo, posição 3, triângulo, posição 4, quinta posição é a seta, certo? O C, exercício C. Considerando a regularidade identificada, indique a figura que ocupa a posição 50º36º e justifique sua resposta. Bom, aqui eu sei que eu tenho uma sequência de 5 figuras. Depois dessa sequência de 5, ela começa a repetir novamente. Então, vou fazer 236 dividir por 5. Pego 23, divido por 5, que vai dar 4. 5 vezes 4, 20. O resto aqui será 3, mas eu tenho o número 6 ainda para baixar. Baixo 6, que forma 36. 36 dividido por 5, aqui vai ficar 7. 5 vezes 7 dá 35. O resto aqui é 1. Então, aqui, a posição 1.
Quem é a posição 1? O trapézio, tá? A primeira figura. Então, trapézio. Então, para eu saber que é a posição 1, eu tive que verificar o quê? O resto da conta. Então, posição 1, qual é? O trapézio. Tá? Então, nós ficamos por aqui. Façam as atividades. Atividade 1, 2 e 3 da apostila de vocês. Tem exemplos bem parecidos com... esses exemplos são bem parecidos com os exercícios da apostila. Tá? Até a próxima.